Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Salomão do canal Aprenda com Salomão. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o tema dele vai ser a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente vai aprender hoje por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos entender por que mesmo com tanta coisa que aconteceu com ele, ele era um homem segundo o coração de Deus. Vamos aprender sobre ele, mas antes deixe seu like, se inscreve no canal, curta, comenta e compartilha para poder me ajudar, poder espalhar a palavra para mais pessoas, tá bom? Espero que você possa fazer isso, não só para me ajudar, mas para ajudar outras pessoas, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos por este momento em que podemos nos reunir para refletir sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e abra nossos corações para entender a história de Davi e como ele se tornou um homem segundo o Teu coração, Senhor. Eu peço que cada palavra falada aqui por mim possa tocar nossas vidas e nos aproximar mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa breve oração foi muito boa e agora vamos começar com a nossa palavra, né? O primeiro ponto, né? Antes de falar o primeiro ponto, vou dar uma breve introdução sobre o que vamos falar. A gente vai falar hoje sobre Davi, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Não é à toa que ele é um cara mais mencionado de todos, é o Jesus, não é à toa, né? O nosso querido amado Jesus. Não é à toa que ele é chamado de filho de Davi, porque Davi foi um dos homens mais importantes da história de Israel e da Bíblia. Ele é um conhecido não apenas por suas conquistas como rei, mas principalmente porque Deus o descreveu como um homem segundo o meu coração, lá em Atos capítulo 13, versículo 22. O que fez Davi ser considerado assim? O que fez ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Temos 4 pontos que vamos trabalhar aqui. Nesses 4 pontos vai ter uma lição sobre cada ponto. E vamos explorar sobre sua vida e aprender lições valiosas sobre a vida dele. Tá bom? Primeiro tema, né, primeiro ponto que temos sobre Davi é a escolha de Deus. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel em um momento que o povo clamava por um líder. Davi, ele foi eleito líder de Israel após Saul ele ter, né, desobedecido a Deus. E aí o povo clamava por um líder justo, clamava por um líder fiel a Deus, que não desrespeitasse o sacerdote. Então Davi foi escolhido por Deus. Vamos saber um pouquinho por que mais ele foi escolhido. Porque em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus nos ensina que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então Deus escolheu Davi por causa do coração dele, porque o coração dele era fiel, coração quebrantado, coração que quando pecava se arrependia na hora, que não tinha medo. Esse é para ser o nosso coração. Nosso coração tem que ser um coração segundo a Deus, um coração igual de Davi. E aí Davi, ele era um jovem pastor, ele estava lá cuidando das ovelhas dele, tranquilo. Tá, nem pensava que ia ser rei. Imagina você sendo um pastor de ovelhas, pensar que você pode ser um rei. Ninguém ia pensar nisso, cara. Nem eu ia pensar nisso. Não, você tá maluco, você tá louco. Da onde que eu vou ser um rei de Israel, uma nação poderosa na época, sendo um pastor de ovelhas? Não tem lógica. Mas Deus, ele não é o Deus da lógica, né? É o Deus do impossível. Ele faz o que é impossível se tornar possível. Então, é maravilhosa essa história, porque aparentemente insignificante, parecia insignificante Davi, mas ele possui um coração tão sincero e disposto a seguir a vontade de Deus, que Deus o escolheu. E aí temos nossa primeira lição sobre esse tema, que é a escolha de Deus. Nunca subestime o potencial que Deus vê em você. Às vezes as qualidades que mais importam são aquelas que não são visíveis aos olhos humanos. Então se você tem alguma habilidade aí que ninguém vê, que ninguém percebe, cara, ou então que o povo acha tipo assim, esse cara não consegue falar, eu acho, esse cara não tem capacidade. Eu, por exemplo, eu não tenho a capacidade melhor do que muitos amigos meus, que muitas pessoas que eu conheço, mas eu tenho um coração, cara, eu tenho um coração segundo o coração de Deus, eu sigo a palavra dele, eu fico firme. Pra vocês terem ideia, eu, quando era pequeno, fazia fonoaudióloga. Vocês podem até ver que eu não consigo, às vezes, falar muito bem, às vezes eu falo baixo, às vezes eu erro algumas palavras, porque, cara, eu
Era um menino que não conseguia nem falar direito. E agora tu tá vendo eu aqui falando pra você assim, e tu acha que eu sou um cara treinado? Não, eu sou só um garoto que tá sendo usado por Deus. Então, é isso que você tem que ver. Se você tiver alguma habilidade, alguma coisa que o olho humano não vê, mas Deus está vendo e fala assim, não, ele tem um potencial. Então, deixe ser usado naquilo que Deus quer que você faça. Tá bom? Seja usado no seu maior potencial que Deus vê em você. Tá bom? Porque Deus ele quer usar cada um de nós. Ele está me usando aqui. Ele pode te usar, ele pode usar qualquer um que estiver assistindo esse vídeo, ou então que me conheceu, ou então que conhecer a palavra dele, porque ele quer pessoas humildes, servas, que se dispõem a trabalhar independente da situação. Que nem eu falei no primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal sobre a força da renúncia na Bíblia. Moisés, por exemplo, Moisés era gago. Muitos falam que ele era gago, né? Não sei se era verdade, mas muitos falam que ele era gago, que não conseguia falar. Ele mesmo falou assim, eu não sei falar direito. Aí Deus falou, quem usa a boca do homem? Né? Então, você não precisa saber falar, você não precisa ser o melhor de todos, você só precisa ser usado. Se você deixar Deus te usar, você vai se tornar o melhor naquilo que Deus quer que você seja o melhor. Tá bom? Então vamos para o nosso segundo ponto, para continuarmos com o nosso tema, que é a coragem de Davi. Nosso segundo ponto é esse, a coragem de Davi. Outro motivo porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha coragem. Ele não tinha medo de enfrentar Golias, não. Ele não tinha medo de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele não tinha medo de falar de Deus contra aqueles que blasfemam, que tentam denegrir a imagem do Senhor. Ele é um cara que vai para a guerra. A famosa batalha contra Golias é um grande exemplo, né? Porque é um exemplo claro da coragem dele. Porque em 1 Samuel 17 a gente vê que como ele enfrentou um gigante armado com apenas uma funda e 5 pedras, a sua confiança estava em Deus. E ele declarou para Golias. Golias estava falando assim, quem é você? Quem é você? Você é um menino. Você é um garoto, você não vai me derrotar não. Você é pequenininho, eu sou gigante, eu tenho uma espada, um escudo, eu vou te destruir. E aí Davi falou assim, você vem a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, versículo 45. Então, cara, independente da luta que você estiver passando, independente da situação que você estiver passando, você é um servo do Senhor, você é um soldado na mão dele. Então, independente se você é pequeno, se você é frágil, se você deixar ser usado pelo Senhor dos Exércitos, eu te garanto que Deus vai te usar. E aí a lição que temos com esta mensagem de a coragem de Davi é a seguinte: a verdadeira coragem vem da nossa confiança em Deus. Quando enfrentamos desafios impossíveis, devemos lembrar que Ele é maior do que qualquer gigante em nossas vidas. Então, independente se você está enfrentando uma batalha, você está enfrentando uma dificuldade, pense que você é servo do Senhor dos Exércitos. Se você depositar a sua confiança no Senhor, Ele vai te recompensar, Ele vai te honrar. Porque quando a gente honra a Deus, quando a gente se dedica a Deus, quando a gente se humilha para Deus, Ele nos exalta. Porque na Bíblia diz, a Bíblia não diz os humilhados serão exaltados, a Bíblia diz quem se humilhar será exaltado. Então se você se humilhar ao Senhor, se render a Ele, se entregar a Ele, você será exaltado. Então você tem que ser uma pessoa devota ao Senhor, tem que se entregar a Ele todos os dias, orar, jejuar, louvar a Ele, se dedicar por um período mesmo que seja um período curto, mas se você se dedicar a Ele no dia, se dedicar firme mesmo, você vai ter recompensa, porque Deus ama aqueles que o adoram verdadeiramente. E vamos para o nosso terceiro ponto sobre Davi, que é a humildade e arrependimento de Davi. Esse aqui eu acho que é o principal ponto, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Para mim esse é o principal ponto. Dos 4, para mim esse é o principal. Porque esse aqui que muda toda a situação do Davi. Porque Davi, ele também conheceu a queda. Muitos de nós a gente acha assim, não, agora que eu sou filho de Deus, eu nunca mais vou cair em pecado. Mentira. A gente cai em pecado toda hora. Mesmo sem perceber, a gente cai em pecado. Porque a gente é um ser humano falho. Então a gente tem que vigiar muito. Porque senão a gente vai cair de qualquer jeito. Então, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele conheceu o pecado, ele conheceu a queda, ele conheceu como é que é ruim
ter aquela sensação de pecar e você ficar mal durante o dia. Você sabe disso, você sabe que quando você peca, você sabe que pecou, você fica mal o dia todinho. E o seu pecado com Batseba, né, que o Davi fez, e as consequências disso foram dolorosas, né? Para quem não sabe, quem nunca soube dessa história, Davi era casado com uma outra mulher. E aí ele teve relações com essa mulher, que era Batseba, que era mulher de outro homem chamado Urias. Ele teve essa relação e nessa relação futuramente teria Salomão, né? Que seria o meu nome, né? Seria o outro rei de Israel que ia ser depois de Davi. Mas antes eles tiveram um filho. E esse filho morreu por conta dessa relação. Vamos entender um pouquinho mais. Em 2 Samuel 11, se você for ler na Bíblia, 2 Samuel 11, está lá dizendo toda essa história. No entanto, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele se humilhou e se arrependeu sinceramente. Em Salmo 51 mostra nessa situação, né? Essa parte aqui do Natan, né, do profeta Natan, é muito importante porque o Davi era um homem que gostava de ser confrontado. Ele não gostava de ser um cara que, quando confronta ele não respeita as pessoas ali. Ele sentia prazer em ser confrontado porque isso ajudava ele a se arrepender de verdade. E quando ele foi confrontado, ele teve essa sinceridade. E muitos de nós, infelizmente, quando a gente é confrontado, a gente fica pior, a gente cai mais ainda no pecado. Fala assim, não, tem nada a ver isso. Tem nada a ver. O pastor deve estar doido. Esse homem que está falando comigo agora deve estar maluco. Não vou respeitar isso aí não, vou continuar. Não é assim. Quando o seu pastor, ou então quando a sua liderança te confronta quando você faz alguma besteira, você tem que se arrepender, mostrar que você está querendo mudar, ter um coração arrependido com humildade, tá entendendo? Porque isso ajuda e muito, cara, a sua vida com Deus. Deus, ele gosta de pessoas assim. Você pode errar, mas se você se arrepender e não fazer mais, aí que Deus chama mesmo, entendeu? Porque Deus sabe que nós erramos, mas Ele sabe que a gente tem o poder de escolha, a gente pode poder escolher não pecar, tá entendendo? Então, continuando com essa questão, lá no Salmo 51, ele faz uma oração que diz, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Salmo 51, versículo 10. Eu acho muito lindo, para mim, se você quer saber quem foi Davi, acho que se você ler Salmo 51, você vai entender quem foi Davi. Davi foi o cara do Salmo 51. Então, lê esse salmo, que é fantástico, é um salmo que edifica o seu coração. Um dos louvores que você possa ter escutado, vem de lá. Tem até uma parte lá que diz, né, alvo como a neve, que minha alma seja alva como a neve, né? Por exemplo, o hino, alvo mais que a neve, vem desse versículo, né, do Salmo 51, esse capítulo inteiro. E aí, isso mostra, essa questão dele, do Davi, mostra um desejo profundo em sua restauração. Muitos de nós, a gente tem que ter esse desejo, cara, de quando errar, de quando pecar, tem que se restaurar, tem que se entregar com tudo, entendeu? Por isso que eu digo que esse é o principal ponto de Davi. Esse é um dos principais pontos porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era humilde, ele se arrependia quando ele errava. E a lição que a gente tem com isso é: todos nós falhamos, mas a verdadeira grandeza está em reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus. Ele está sempre pronto para restaurar aqueles que se arrependem. Então, como diz aqui, né? Deus está sempre pronto para restaurar aqueles que se arrependem. Se você peca, se você erra, achando que Deus vai te restaurar, se você não se arrepender, você está completamente errado. Deus, ele só restaura alguém, ele só modifica a vida de alguém se estiver disposta a se arrepender, disposta a mudar, disposta a reconhecer que errou. Se você não reconhece que errou naquilo que você fala que fez certo e que todo mundo está vendo que você errou, Deus não vai te restaurar. Eu muitas vezes errei em várias coisas bestas e eu achava que não era nada, e quando eu reconheci que eu errei, minha vida mudou. Eu estou mais leve, eu tenho uma situação muito mais tranquila na minha vida, eu não fico com aquele peso a mais, porque eu reconheci o que eu errava, eu reconheci aquilo que eu fazia de errado, e agora eu sou liberto. É por isso que é tão bom, cara, você servir a Deus, porque aquilo que você achava que nunca mais ia sair da sua vida, aquela coisa ruim, aquela energia ruim, aquela coisa que você fica sentindo
uma dor no coração, uma dor no peito, tristeza, vai sair na hora se você se arrepender verdadeiramente e se entregar a Jesus e se entregar a Deus. E aí vamos para o nosso quarto e último ponto sobre Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, que é a promessa de Deus. Deus sempre tem promessa para nós. Vamos ver qual a promessa que ele fez para Davi? Apesar das falhas de Davi, Deus fez uma aliança com ele, prometendo que a sua linhagem duraria para sempre. Ou seja, Davi, ele é da tribo de Judá. E, para você ter ideia, a linhagem de Judá recebeu isso lá atrás em Gênesis, né? Eu aprendi lá na minha igreja com o pastor Pedro, da Igreja de Cristo Maraponga, que a tribo de Judá, desde lá de trás, recebeu essa promessa que ia ser a nação de Israel, né? Não é à toa que Judá era uma das nações. E Davi, ele era dessa tribo. Não é à toa que quando diz aqui que a sua linhagem duraria para sempre, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, você sabe que a linhagem de Davi é a linhagem que vem de Jesus, é a mesma linhagem. Então, para você ver, e Jesus espalhou para todos nós. Então, todos nós somos da linhagem de Davi. Então, Deus cumpriu a promessa dele, cumpre ainda hoje a promessa que fez para Davi. A gente é filho da promessa. Nós somos filhos de uma promessa que está aí há mais de 3.000, 4.000 anos. Então, galera, veja bem, Deus deu uma promessa para Davi boa, que a linhagem dele ia durar para sempre. Mas também teve uma outra promessa, que a espada não ia se portar da casa dele. Por quê? O que é essa profecia? Quando Davi pecou, o Batseba cometeu adultério, o profeta Natan, ele chegou para ele e falou: a sua casa vai ser apartada, vai ter morte na sua família, porque a Batseba engravidou de Davi. E a criança que nasceu morreu logo em seguida. Ela ficou sendo hospitalizada, mas morreu. Porque falaram, o profeta Natan falou: a espada não vai se apoderar da sua casa. Você está perdoado, mas você vai sofrer a consequência. Tá entendendo? Então eu vou explicar um pouquinho mais no final, que daqui a pouco vai ter um pouco mais sobre isso. Continuando, a lição, né? E a promessa que eu falei de que a linhagem de Davi ia durar está durando até agora, essa promessa culminou na vida de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, mostrando como os planos de Deus se cumprem através das gerações. E a lição que nós temos com isso é: mesmo quando erramos, mas se nós humilharmos e nos arrependemos, os planos de Deus permanecem firmes. Ele pode transformar nossas fraquezas em oportunidades para glorificá-lo. Ou seja, por exemplo, no meu caso aqui, uma das minhas coisas que eu mais tinha vergonha antigamente era ele falar em público, era ele cantar em público. E olha o que Deus está fazendo comigo. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou louvando na minha igreja. Então, gente, é incrível o que Deus faz. Outra coisa que é uma fraqueza minha, eu sou muito introvertido. Você pensa que eu sou aqui um cara extrovertido? Estou falando com vocês aqui, mas eu sou um cara muito introvertido. Eu sou um cara que conversa pouco, fico mais na minha, mas agora eu estou sendo usado para falar com pessoas. Então, olha o que Deus faz, né? Se Deus fez isso comigo, imagina o que pode fazer com você, se você se arrepender de verdade. E aí, nessa parte que diz aqui: mesmo quando erramos, mas se nós se humilharmos e nos arrependemos, eu me lembrei muito daquela música, né? Que eu já até cantei na minha igreja junto com meus irmãos, né? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Então, se você se humilhar, Deus vai escutar aquele que você pede há tanto tempo. Não adianta você pedir, mesmo que diga, né, lá em Mateus, né, pedir, dá-se-vos-á, mas ele só entrega para aqueles que se arrependem, para aqueles que são firmes na palavra de Deus. Ele não entrega para quem é pecador. Ele não entrega para quem está errando constantemente no mesmo erro. Então, se você se humilhar, se entregar, ele vai escutar o seu clamor. Tá bom, irmão? E para terminar, e outra, né?
use as suas fraquezas para glorificar o Senhor. Se você é introvertido, deixe Deus te usar para ser extrovertido e chamar outras pessoas para Cristo. Tá bom? Se você não sabe falar, assim como eu, não sabe cantar, assim como eu, você deixe ser usado, cara, por Deus. Deixe que Deus te transforme, te ajude, que Ele vai te usar, cara. Deixa Ele te usar naquilo que você acha que você não vai conseguir, que Deus Ele vai te usar. E para concluir, vamos ver aqui, né, a conclusão desse vídeo é a seguinte: a história de Davi é uma rica tapeçaria de fé, coragem, arrependimento e promessas divinas, que possamos aprender com sua vida e buscar ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Davi errou. E olha, pega esse, vou falar que nem um Marçal aí, né, que o pessoal curte aí nas redes sociais, tudo que tá concorrendo a prefeito de São Paulo. Pega esse código aqui. Brincadeira, galera. Pega esse código aí, pega essa mensagem, né? Pega essa mensagem. Mas falando sério, é uma coisa que é muito real. Davi errou, mas não continuou no mesmo erro. Entendeu? Você pode até errar, todo mundo erra, cara. Mas se você errar e continuar no mesmo erro que você cometeu, Deus não vai te ajudar não, cara. Me desculpe, Deus não vai te ajudar. Eu já sofri muito com isso, eu errava muito na mesma coisa que eu errava. E agora eu não erro mais, então agora eu tô conseguindo ser ajudado por Deus. Então se você errar, beleza, errou. Mas só erra uma vez, entendeu? Nunca erre a mesma coisa direto. Erre apenas uma vez e para nunca mais. Tá bom? Então é uma lição muito valiosa isso. E por ele ser considerado o homem segundo o coração de Deus, ele não ficava fazendo que o pecado que ele cometeu fosse de estimação, como muitos pecados são para a nossa vida. Existem vários pecados que a gente tem que são de estimação que a gente faz, infelizmente. Mas Deus, Ele dá uma mensagem para você. Se você se arrepender, se você não errar mais nisso, se você não cometer o mesmo erro direto, se você parar de errar, Deus, eu te garanto que Deus vai te ajudar, cara. Deus vai te transformar, vai te moldar, porque Deus, Ele gosta de corações arrependidos, corações quebrantados, tá bom? Deus perdoou Davi, mas a espada não se apartou da sua casa. Essa também é a última parte, antes de ir para a oração final, que é o seguinte, cara, Deus, ele fala, né, pra mim, muito sobre isso, porque, infelizmente, cara, se você errar, infelizmente você vai ter que sofrer as consequências. Então, por isso que é importante você aprender com Davi. Nunca erre mais de uma vez. Se você errar, beleza, errou, mas só uma vez, pra nunca mais. O ideal é nunca errar. Mas se você errar, erre só uma vez. Porque se você errar muitas vezes, não vai funcionar, cara. Não vai dar bom. Infelizmente você vai sofrer as consequências. Davi sofreu a consequência. Ele pecou, mesmo sendo uma vez só que ele pecou com adultério. Mas ele infelizmente sofreu a consequência de perder o seu filho mais velho antes de Davi chegar, porque ele teve mais filhos, né? Mas o primeiro filho que ele ia ter, né, tipo assim, com a Batseba, né? Porque ele teve filho com a outra mulher, que é a Abigail, se não me engano. Ele teve filhos com ela, mas com a Batseba, o primeiro filho com ela seria esse. E aí, infelizmente, ele morreu por conta que Deus falou. Por conta desse pecado, a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. Então, infelizmente, o filho dele morreu por conta disso. Mas aí Deus, ele cumpre a promessa, que ele fala que a linhagem de Davi ia seguir. E aí ele trouxe outro filho para Batseba, que foi Salomão, né? No caso, sou eu, não, brincadeira, não sou eu. É o meu antepassado aí, o antepassado de Salomão aí. Brincadeiras à parte, mas, galera, preste atenção nessa palavra é muito forte. Deus, ele quer um coração arrependido, um coração transformado. E se você estiver disposto a se entregar a Ele agora, a se arrepender, a entregar seus pecados a Ele agora, eu peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos. E, meus irmãos, vamos orar para pedirmos a Deus esse coração puro, esse coração quebrantado,
esse coração que vai transformar nossas vidas. E você que nunca se entregou a Jesus, eu peço também que você curva sua cabeça, se entregue a Ele agora completamente. Se você nunca conheceu a palavra do Senhor, pela primeira vez que está vendo esse vídeo, pela primeira vez que está conhecendo a palavra do Senhor, eu te peço que você se arrependa agora, se entregue a Ele, que Deus quer você, Ele ama você, mas você tem que se entregar a Ele, você tem que parar de errar. Ninguém gosta de errar, mas errar constantemente no mesmo erro não vai funcionar. Então eu peço que você se entregue agora, feche seus olhos e vamos orar pedindo a Ele um coração puro, um coração arrependido sobre Ele, tá bom? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, pela vida do antigo rei Davi e pelas lições que a gente aprendeu com ele hoje, Senhor. Que possamos ter corações sinceros diante de Ti e buscar sempre a Tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos a enfrentar nossos corações. Ajuda-nos a enfrentar nossos gigantes com fé e a nos arrependermos quando erramos. Que possamos viver segundo o Teu coração a cada dia. E, Senhor, eu peço também por essa vida, por esse homem, por essa mulher, por esse irmão, por essa irmã que está agora com o coração arrependido, com o coração prostrado, com o coração querendo mais de Ti, que o Senhor possa derramar, Senhor, o Teu Espírito Santo, o Teu poder, que o Senhor venha sobre nossos corações e seja o mais amoroso possível, que o Senhor possa perdoar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está entregando a sua vida agora a Ti. Que pessoas possam ser curadas em Teu nome, Senhor. Que com esse arrependimento, Senhor, pessoas possam ser curadas, que pessoas possam ser libertas, Senhor. Que pessoas possam ser amadas. Tem muitas pessoas que não se sentem amadas por ninguém, Senhor. Então vem com o Teu amor, vem com o Teu Espírito Santo, vem com o Teu abraço, vem com o Teu aconchego, Senhor. E abraça, Senhor, essas pessoas. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a mente, sobre o corpo, sobre o coração, sobre o físico, sobre o mental, sobre o espiritual, sobre cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo. E que o Senhor possa fazer isso na minha vida, Senhor, e na vida dos meus irmãos. E, Senhor, eu te peço que o Senhor possa receber, Senhor, as vidas que estão se entregando a Ti agora. Eu te peço que, em nome de Jesus, Senhor, todo pecado, todo mal que estiver sobre a vida deles, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Senhor, que caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar livrando, Senhor, a vida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Espero que essa palavra inspire você. E se você precisar de mais alguma coisa, se precisar de alguma orientação, se quiser conversar também, desabafar, fale comigo. Fale aqui nos comentários, comente aqui o que você achou desse vídeo. Compartilhe para a galera, compartilhe para aquele seu amigo que está afastado, porque esse vídeo é muito importante, principalmente para aqueles que estão afastados e também para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Envie esse vídeo para essas pessoas. Compartilhe a palavra de Deus. Leve essa palavra o mais longe possível para que pessoas possam ser transformadas, possam ser libertas, possam ser curadas pelo nome de Jesus. Eu peço que você siga o meu Instagram, siga o meu TikTok, Kawaii, aqui no YouTube também. Tudo é Aprenda com Salomão. Se inscreve lá. Deixe seu comentário lá, curte, me siga também em todas essas redes, me siga aqui e se você quiser falar comigo, tem todas essas redes numa link da bio que tem no meu canal, na descrição do meu canal e também na descrição do vídeo e também nas minhas redes sociais tem esse link, você pode acessar todas as minhas redes por lá e também se você gosta de alguma coisa envolvendo devocional, envolvendo casacos, assim, alguns produtos que sejam cristãos, você pode acessar também o link que está tanto nessa bio aí, né, nesse link da bio, ou então como no link que vai estar na descrição da loja, né, que você possa ajudar alguns irmãos a ganhar dinheiro com vendendo esses artigos cristãos que possam ajudar tanto eles como a mim, que você possa me ajudar a ajudar esses irmãos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo e se lembre, Deus, Ele gosta de um coração arrependido, de um coração prostrado e de um coração ensinável e que se arrepende. Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo.
Curta, comenta, compartilhe, se inscreve no canal aqui, me dê essa força, me ajude e que Deus te abençoe, te guarde e que te livre de todo mal, tá bom? Valeu, galera, abraço, fui!